Bem, então surge uma pergunta. Como posso compreender quanta luz existe e quanta deixar entrar? Bem, para isso existe outro dispositivo que se encontra no interior da máquina fotográfica que serve para estabelecer a quantidade de luz que está presente no ambiente no momento em que estás a disparar. Certo. Este dispositivo chama-se exposímetro, ou seja, medidor de luz. E ao lado do visor, quando estás a enquadrar a tua foto, irá fornecer-te as indicações sobre o tempo e o diafragma mais indicado para realizar a tua fotografia. No entanto, antes de continuar, quero ter a certeza de que os conceitos de diafragma e obturador estão claros. Sim, falaste-me sobre estas duas partes da máquina. Falaste, por exemplo, do diafragma, que é um anel de lâminas que se abrem e fecham, e esta possibilidade vai de um número pequeno, que significa que está mais aberto, a um número maior, que significa que está mais fechado. Disse bem? Perfeito, e estes números são precisamente os valores que encontras também no exposímetro, ou seja, os valores da escala dos diafragmas que te indicam qual a abertura a utilizar. E o obturador, pelo contrário, é uma espécie de cortina que se abre e se fecha para permitir a entrada da luz, certo? Sim, de facto existem vários tipos de obturadores, não só em cortina, mas também formados por lâminas. A sua função é precisamente a de determinar durante quanto tempo a luz vai atuar sobre o filme e este tempo é estabelecido em frações de segundo. Vai de tempos reduzidos, na ordem de milésimos de segundo, e geralmente podem ser regulados na máquina. Tempos até alguns décimos de segundo após o que se passa a posições mais longas, que são reguladas pela chamada pose B, que significa... Pose B? Sim, pose B trata-se de expor, estabelecendo quando a exposição começa e quando termina, e é utilizada para poses muito longas, naturalmente, a serem executadas sobre o tripé. Ok. Bem, vejo que o diafragma e o obturador estão bastante claros. Voltemos então a falar sobre os exposímetros. Em primeiro lugar, existem diferentes tipos. Alguns medem a luz que é refletida pelos objetos em direção à máquina fotográfica, enquanto outros medem a luz incidente, ou seja, aquela que vai atingir os objetos em si. Sim, mas desculpa, não é a mesma coisa? Entra de qualquer modo a mesma quantidade de luz ou não? Não, se efetuarmos leituras com diferentes modos de exposição, certamente obteremos valores diferentes, porque se medirmos a luz incidente, medimos a quantidade de luz que vai atingir o objeto. Ao medir a luz refletida, pelo contrário, medimos a quantidade dela que é restituída pelo objeto, e essa leitura será inevitavelmente influenciada pela cor do objeto, já que, conforme a cor, absorverá uma parte da luz e irá restituí-la mais ou menos, e, portanto, com a nossa máquina fotográfica teremos uma leitura diferente em relação à do exposímetro de luz incidente. Considera ainda que todos os aparelhos fotográficos utilizam um exposímetro interno que mede a luz refletida, pois é inevitável que começamos a partir da posição do observador que olha para o objeto e, em seguida, possamos fazer leituras de luz refletida. Os valores do diafragma e do obturador, que serão fornecidos pelo aparelho, serão os indicados para fazerem uma correta exposição da imagem. Ok, se entendi bem, a exposição é dada pelo tempo de obturação e pela abertura do diafragma. Sim, na verdade são os dois parâmetros envolvidos na chamada lei da reciprocidade. O que significa é igual a I vezes T, onde E representa a exposição que é determinada por I, ou seja, a intensidade luminosa que controlamos através da abertura do diafragma. A quantidade de luz que fazemos entrar na máquina fotográfica para T, ou seja, o tempo de pose que controlamos com o obturador. Isto é, por quanto tempo deixaremos a luz atuar sobre o suporte. Considera que estes dois elementos que se vão cruzar e são, por isso, inversamente proporcionais. Ao aumentar a intensidade da luz, deverá diminuir o tempo de posse, assim como ao aumentar o tempo de posse, deverá diminuir a intensidade da luz. Para atingir a exposição correta, é, portanto, necessário fixar um outro parâmetro, ou seja, a sensibilidade do material que estamos a utilizar. Por sensibilidade, entende-se a capacidade deste material responder às radiações de luz. Existem materiais mais sensíveis que, com uma menor quantidade de luz, atingem uma exposição mais correta, e, ao contrário, materiais menos sensíveis, onde será necessária uma maior quantidade de luz. Assim, os valores I, Z e O, que são aqueles que determinam a sensibilidade do filme, aqueles famosos numerozinhos, Tipo... 100, 200, que se podem definir na máquina digital ou, de igual forma, ao comprar um filme já vem indicados pelo fabricante do filme, indicam qual o nível de sensibilidade daquele respectivo material. Utilizando-se filmes mais sensíveis, haverá a necessidade de uma menor quantidade de luz para alcançar a exposição correta, em comparação com o uso de películas lentas ou a definição de uma sensibilidade baixa na máquina digital. Então por que não usamos as que têm uma maior sensibilidade? Bem, são cómodas porque nos permitem registar, como já te disse anteriormente, uma imagem com uma menor quantidade de luz, mas implicam também um compromisso do ponto de vista qualitativo, uma vez que, para aumentar a sensibilidade, irei fazer baixar a qualidade da minha imagem, enquanto que no filme o aumento da sensibilidade é obtido aumentando as dimensões dos cristais de sal de prata individuais, e isso levará a um grau maior na impressão final, e na digital o aumento da sensibilidade é obtido ao se ampliar grandemente o sinal luminoso que chega ao sensor.
E isso conduz a um distúrbio que depois encontraremos nas nossas impressões. Veremos mais adiante do que se trata, mas deste modo a imagem decairá em qualidade. Portanto, devemos sempre procurar o meio-termo entre as exigências impostas pelo nosso objeto e a qualidade que queremos obter na imagem final. Bem, na prática, vou tirar uma foto. Como utilizo todos esses valores juntos? Bem, na prática, então, antes de mais nada, deverás determinar que sensibilidade tem o material que utilizarás para fazer a tua fotografia. Se estás a fotografar com filme, falo-ás adquirindo um determinado rolo de filme que, uma vez introduzido na máquina fotográfica, deverá fornecer os valores de sensibilidade do exposímetro. Nas máquinas mais antigas, isto fazia-se ao definir com um anel ao lado do exposímetro o valor da sensibilidade. Depois, com a introdução do código DX, é o próprio rolo que informa a máquina da sua própria sensibilidade e, portanto, o exposímetro já sabe que material deve expor, enquanto que com as reflex digitais ou com qualquer máquina digital, se define, pelo contrário, na máquina o valor da sensibilidade e este também pode ser alterado entre um disparo e outro. Uma vez estabelecida a sensibilidade, enquadra o teu alvo e depois pressiona até metade do botão de disparo. Neste ponto, o exposímetro será ativado e no interior do teu visor, ao lado da imagem, terás uma escala graduada que vai do menos, passando pela exposição correta, até ao mais, onde verás um índice que se moverá conforme as definições que fizeres na tua máquina. Isto quer dizer quando varias a abertura do diafragma ou o tempo definido. Este índice se moverá e deverá fazê-lo coincidir com a exposição correta e, nesta altura, ao fotografar, estarás seguro que a tua imagem do ponto de vista expositivo estará correta. Ok. Ocorre-me agora uma outra pergunta. Tenho um amigo que é fotógrafo. Ele usa muitas vezes a palavra stop. Sei que tem a ver com exposição, mas não sei o que significa. Bem, o termo stop é uma espécie de unidade de medida utilizada em todas as escalas de valores fotográficos. É utilizada quer para a escala de tempos, quer para a dos diafragmas, quer para a da sensibilidade. Praticamente um stop equivale a uma duplicação ou uma divisão pela metade de uma determinada quantidade, dependendo da direção em que nos estamos a mover na escala de valores. Se aumento em um stop, significa que estou a aumentar em uma quantidade. Aumentar a abertura do diafragma em stop quer dizer fazer entrar o dobro de luz no interior do equipamento fotográfico. Pelo contrário, dividir pela metade a quantidade do tempo de exposição faz reduzindo em um stop o tempo de exposição. Usa-se o stop, ou seja, a mesma unidade de medida para todas as escalas, de forma a poder entrelaçar estes valores e, em condições operacionais, tornar mais fácil as variações de uma ou de outra escala. Assim, se disparares uma foto num centésimo de 25º de segundo, e F8, e depois disparares a mesma foto nas mesmas condições de luz, utilizando um quingentésimo de segundo, mas em F4, obterás o mesmo resultado, visto que aumentaste em 2 stop a abertura do diafragma e diminuíste em 2 stop os valores do tempo de obturação. Então, neste caso, irei obter duas fotos idênticas. Então, as duas fotos serão idênticas do ponto de vista das quantidades envolvidas. Terão tomado a mesma quantidade de luz e de exposição, mas haverá uma diferença estética entre as duas fotos. Porque, utilizando valores diferentes de diafragma e tempos diferentes, as fotos serão distintas uma da outra. Isto, porém, veremos quando aprofundarmos estes aspectos. Prometes? Prometo. Portanto, Anthony, nesta lição aprofundamos todos os aspectos relacionados com a exposição, tempo de obturação, abertura do diafragma, valores de sensibilidade, como se comportam os exposímetros e como medem a luz. Resumindo, tens todos os elementos, juntamente com as lições que já fizemos, para começar a disparar com conhecimento as tuas fotos, pois já vimos também as origens da fotografia, como funciona o processo fotográfico, ou seja, como a luz é explorada para produzir as imagens, a evolução dos aparelhos fotográficos e todos os seus componentes e funcionamento. E por isso tens todos os instrumentos para prosseguir o teu trabalho fotográfico. Depois, amanhã, podes acordar às 5 para fotografar o céu. Exatamente. Até logo, obrigado.